Aula número 90. Análise sintática. Orações subordinadas adverbiais. Para iniciar a aula, eu tomei do meu livro de literatura e vou ler uma poesia de Alvarenga Peixoto, lá do Arcadismo. Eu vi a linda Estela e namorado fiz logo eterno voto de querê-la. Mas vi depois a Nise e é tão bela que merece igualmente o meu cuidado. A qual escolherei se nesse estado não posso distinguir Nise de Estela? Se Nise vir aqui, morro por ela. Se Estela agora vir, fico abrasado. Mas que aquela me despreza amante, pois sabe que estou preso em outros braços, e esta não me quer por inconstante. Vem, Cupido, soltar-me destes laços, ou faz de dois semblantes um semblante, ou divide meu peito em dois pedaços. Posso colocar a poesia à lousa ou ao vídeo? À lousa porque eu sou um professor daquela época. Vamos ler comigo. Eu vi a linda Estela e namorado fiz logo o eterno voto de querê-la. Mas vi depois a Nise e é tão bela que merece igualmente o meu cuidado. Ele está então numa dúvida amorosa, ama a duas mulheres, a Nise e a Estela. Mas observe essa oração, olha. Mas vi depois a Nise e é tão bela, e vem uma consequência que merece igualmente o meu cuidado. Nós chamamos isso de oração adverbial consecutiva, porque é uma consequência natural da primeira oração. É como se eu dissesse, é tão rico que mora em palácio. A segunda oração é uma consequência da primeira. É um advérbio. É como se fora um advérbio que já estudamos no passado, os termos da oração. A qual escolherei, se nesse estado não posso distinguir Nise de Estela? Se Nise vir aqui, eu já li em algum livro uma interpretação errada dessa frase. Se Nise vir aqui, colocou como se fosse o verbo vir. Então seria se Nise vier aqui. E o livro dava como interpretação livre, poética, livre, liberdade poética. Não, não é não. É verbo ver. Se eu vir Nice aqui, o sujeito é eu. Se Nice eu vir do verbo vir aqui, morro por ela. Observe essa oração. Se Nise vir aqui, é uma condição. É condicional, eu estou condicionando. Eu só morro por ela se ela vir aqui. A segunda oração, se Estela agora vir, quer dizer, se eu vir Estela agora, se eu vir Estela, morro por ela. Não é verbo vir, é verbo ver. Também uma outra condicional. Mas que aquela me despreza amante, aquela quem? A primeira, a Nise, me despreza porque eu sou amante. E pois sabe que estou preso em outros braços, e esta, quem é esta? A Estela, não me quer por inconstante, justamente porque eu estou com aquela e com ela. Vem, Cupido, soltar-me destes laços,
E agora vem duas orações coordenadas alternativas que estudamos em outro vídeo. Ou faz de dois semblantes um semblante, ou divide meu peito em dois pedaços. Nesta aula, número 90, vamos estudar comigo a oração subordinada adverbial. Adverbial, só ela. Eu estou dando aula de análise sintática desde a aula número 82 e pretendo prolongar até a aula número 100. Eu pretendo esgotar o assunto. Vamos estudar juntos, então, a oração adverbial. Permita-me duas orações no vídeo. Saiu de casa de manhã. Vamos analisar essa frase. Saiu de casa de manhã. Ele saiu da onde? De casa, de sua casa, é um adjunto adverbial de lugar, e de manhã, um adjunto adverbial de tempo. Advérbio, é um termo de oração. Mas suponha que eu escrevesse o seguinte: saiu de casa assim que o sol raiou. Primeira oração, saiu de casa. Segunda, assim que o sol raiou. Não é fácil entender que esta oração, assim que o sol raiou, é uma circunstância de tempo em relação à primeira oração? No primeiro período, manhã é uma palavra só, é um termo da oração. Então, é um advérbio de tempo. Mas esta oração, assim que o sol raiou, é um advérbio oracional de tempo, que nós chamamos oração subordinada, adverbial temporal. É simples o raciocínio. Um termo pode ser advérbio, de lugar, de tempo, de modo, e uma oração também, dando a principal a circunstância de causa, de tempo, de fim, de condição, de proporção. É o que iremos estudar agora. Primeira oração, subordinada causal. Eu estou consultando o livro de minha autoria, Curso de Língua Portuguesa. Oração causal é aquela que oferece à oração anterior à qual está presa uma circunstância de causa. É simples. A fumaça eleva-se porque é mais leve que o ar. Primeira oração, a fumaça eleva-se. A segunda oração, porque é mais leve que o ar, é oração subordinada, adverbial, causal, porque é a causa da primeira oração. A primeira oração só se realizou porque tem uma causa, que é a segunda oração. É comum a confusão que se faz entre oração causal e explicativa. Vamos esclarecer. Suponhamos, o trânsito está impedido porque o presidente visita o museu. Duas orações. O trânsito está impedido. Segunda, porque o presidente visita o museu. Nós percebemos que a segunda oração, o presidente visita o museu, é anterior ao trânsito estar impedido. Então é causa dele. Então a segunda oração, a visita do presidente ao museu, é causa do trânsito impedido. Porque é anterior. Vamos continuar. O casamento foi adiado porque o noivo não compareceu à cerimônia. Por que a segunda oração é causal? Porque aconteceu no tempo primeiro do que a primeira oração, em relação à primeira oração. Então, primeiro, o noivo não compareceu à cerimônia. Mas suponhamos que eu dissesse: reza, filho,
porque Deus te ouvirá. Primeira oração reza, porque Deus te ouvirá não pode ser causa da primeira. Não pode ser causa da primeira. Por quê? Porque Deus te ouvirá é a consequência de reza. Primeiro, Deus te ouvirá, ocorre depois da primeira oração. Primeiro reza. O que segue é uma oração coordenada, explicativa e não causal. Segunda oração. Oração subordinada adverbial final. É aquela que oferece finalidade da primeira oração, ou finalidade à primeira oração. Um exemplo, o professor empregou todos os esforços para que o aluno fosse aprovado. Para que o aluno fosse aprovado, é um advérbio de fim, oracional. Então, oração subordinada, adverbial, final. Oração temporal. Oferece à primeira oração uma circunstância de tempo. Tempo. A Alemanha invadiu a Europa quando eu tinha 1 ano de idade. A segunda oração é o tempo da primeira oração. Então, quando é o modelo, quando, assim que, o tempo da primeira oração, no momento em que, o tempo da primeira oração, subordinada, adverbial, temporal. Você tinha 1 ano mesmo? Tinha. 39, né? Proporcional. Nós sabemos o que é proporção em matemática. Sabemos até mais, sabemos que é proporção direta e proporção inversa. E até aprendemos a fazer cálculos proporcionais. Assim como 5 está para tanto, assim como esse número está para aquele. Proporção. Então a oração oferece ideia de proporção. Posso colocar um exemplo. A água do rio tomava conta da cidade à proporção que chove. A proporção que chove, o que ocorre? Enquanto mais aumenta a chuva, mais a água toma conta da cidade. E essa oração adverbial proporcional, eu até diria uma proporção direta. Vamos a um exemplo de proporção indireta? O poder aquisitivo do salário diminui à medida que se aproxima o final do ano. Ora, enquanto mais se aproxima o final do ano, mais diminui o salário mínimo. Mais diminui, reduz. Por conseguinte, é uma adverbial proporcional inversa, porque o aumento dela determina a diminuição do verbo que encontramos na primeira oração. Concessiva. São orações que contrariam o sentido da oração anterior sem impedir que ela se realize. Sem impedir que ela se realize. Um exemplo. Recebeu nota 10, embora não tenha estudado. Embora não tenha estudado, é uma oração que dificultaria a realização da primeira. No entanto, a primeira se realiza. Se eu dissesse, na Europa come-se bem, por menos que se ganhe, essa oração contraria a realização da primeira oração. Concessiva, embora se ganhe menos.
estuda-se o suficiente, por pouco que seja o tempo, é uma concessão que tenta negar a realização da primeira oração. Não me convencerão, por muito argumento que apresentem. Oração que tenta dificultar a realização da primeira oração. Há uma sutileza entre a conjunção embora e ainda que. Aparentemente são sinônimos. São trechos sinônimos. Se eu digo, por exemplo, vou à Argentina em julho, embora faça frio, eu vou à Argentina em julho, ainda que faça frio. Mas tem uma particularidade. Tem uma particularidade importante. Quando se coloca embora, é mais certeza da realização da oração. E o ainda que é uma possibilidade. Vou à Argentina em julho, embora faça frio. Vou à Argentina em janeiro, ainda que faça frio. O ainda que é uma possibilidade. Deixa eu citar para os senhores o artigo 345 do Código Penal. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Suponha, um cidadão vai à casa do vizinho, abre a garagem e furta o carro. Que crime é esse? É furto. Está previsto no Código Penal. Mas, como ele alugou o carro para alguém, e esse alguém não lhe paga o aluguel do carro, ele vai à noite à casa do amigo, abre a garagem e subtrai o carro. É evidente que ele está fazendo justiça com as próprias mãos. Veja a importância desse embora no texto. Aí no texto não está escrito ainda que legítima. Não está escrito isso. Ainda que legítima, não. Embora legítima, tem que ser legítima. A pretensão tem que ser legítima. Desalojar alguém de um barracão que não paga o aluguel é uma pretensão legítima, mas está fazendo justiça com as próprias mãos. Há justiça que cuide disso. Há um juiz de direito que cuide da sua pretensão. Observe-se embora no Código Penal que poucos entendem a sua profundidade. A pretensão tem que ser legítima. O que vimos até agora? Orações adverbiais. Causal, final, temporal, proporcional, condicional e agora oração concessiva, por último, que acabamos de dar. Mas vamos continuar. Oração subordinada adverbial consecutiva. Não é outra coisa senão consequência da primeira oração. Eu imito uma oração principal e a sua consequência. Vamos ver alguns exemplos. A prova é tão evidente que o juiz decretou a prisão preventiva. Que o juiz decretou a prisão preventiva é consequência da oração principal. A prova foi tão evidente. É tão agradável que todos o desejam como amigo, ou todos o desejam amigo. A segunda oração é consequência da primeira. O rapaz estudava de tal forma que parecia um sábio. A segunda oração é consequência da primeira. E esse tão pode vir subentendido. É pobre que causa piedade. Que causa piedade é consequência da oração principal. Oração subordinada, adverbial consecutiva. Não é para decorar nada.
com honestidade estou dizendo, só o raciocínio. Só o raciocínio. Sabemos o que é uma consequência. Temos noção de consequência. E a oração está dizendo que ela é consequência da primeira. Oração subordinada adverbial consecutiva agora. E fim, a penúltima. Adverbial comparativa. Quando eu estabeleço uma comparação entre a primeira oração e a segunda oração. Ela é uma oração comparativa. Trabalha como se fora um escravo. A segunda oração é a comparação da primeira. Está dando o termo comparativo da primeira. São os termos assim como, bem como, assim também, assim. É a comparação. E por último, oração subordinada adverbial conformativa, que dá a ideia do modo, da conformidade em que se fez a primeira oração, em que se realizou a primeira oração. Ele planta a semente conforme ensinou o agrônomo. Conforme ensinou o agrônomo, é a conformidade com que ele planta a semente. Assim como. Então, as orações consecutivas estão ligadas por conforme, assim como, bem como. O professor distribuiu os passes como lhe mandou a diretoria. A segunda oração é a conformidade da primeira. Hoje vimos, então, a oração subordinada adverbial. Ela está no quadro, a classificação. São 9. Causal, final, temporal, proporcional, condicional, concessiva, consecutiva, comparativa e conformativa. Ela equivale a um verdadeiro advérbio. É simples o raciocínio. É uma oração que equivale a um advérbio. Estamos vendo, então, a análise sintática desde a aula 82. Acompanhe nosso ensinamento. Ela vai abordar toda a gramática da língua portuguesa, fonética, morfologia, sintática, análise sintática e até um pouco de semântica, quando veremos figuras de linguagem. Inscrevam-se no meu canal. Estarão colaborando para a divulgação do idioma nacional. É o que eu estou fazendo, dando essas aulas num curso completo de literatura e de língua portuguesa para desenvolver o idioma nacional. Eu acredito que o conhecimento do idioma pode favorecer qualquer outro conhecimento, mesmo porque a língua cria realidade. Toda matéria que você possa estudar na sua vida é escrita em língua portuguesa aqui no Brasil. A química, a biologia, a matemática, a filosofia, a sociologia, é preciso ler. E quem tem um conhecimento mais profundo da língua, aprende mais fácil. Nossa língua é bela, é musical, é doce. Eu vou provar isso, lendo um poema de Miguel Torga, para dar o desfecho à aula. Vem o sol que vier, é uma promessa o que amanhã nos traz na sua alvura. É outra vez a vida que começa aberta de inocência e de frescura. Se preste, frio, à noite, cor impura, triste, alegre, a tinta negra impressa. Vem o sol que vier, tem mais altura
altura o sonho que se veja e que se meça. Claro como a verdade, diz o povo, doce como o começo, o fruto novo onde reluz o laivo que o pintou. Venha o sol que vier, é outro dia no límpido país da fantasia que a nossa escuridão iluminou. A minha pátria é a língua portuguesa.